Olá, boa noite. Está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nós estamos ao vivo nesta noite de quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. Agora são 8 horas e 18 minutos e nós estamos recebendo nesta edição o secretário municipal de Turismo e Cultura, José Carlos Poli. Boa noite, Poli. Boa noite, um abraço, amigos da TV Poço. Prazer estar aqui no programa com você, com o Carol, com o Ricardo, para falar das coisas do turismo. Da vez que você esteve anteriormente aqui, falamos a respeito de comunicação, agora chegou a vez do turismo. Pois é, falar um pouco. Você veio aqui antes do Carnaval também falar de turismo. Exatamente. Eu também recebo a participação, a presença do Ricardo Mucciaroni. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, Zambrano, a todos. Prazer estar aqui novamente. Carol, boa noite. Ótima noite, Fábio. Bem-vindo, Poli, bem-vindo, Ricardo, também. Uma ótima noite para você. Nós estamos ao vivo até às 9 horas e sempre convidamos você a participar. E sempre pedimos para que você já comece a mandar perguntas já nesse início de programa, para que a gente possa atender a todo mundo, responder a todas as dúvidas. É 37216955 pelo telefone e no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, por e-mail ou via Messenger. E o Fábio também fica com o Fábio Zambrano no Facebook, para você interagir. Pois é, e hoje teve então a reunião extraordinária da Câmara Municipal, que tratou a respeito de três assuntos urgentes. Um deles, o reajuste anual de 2,51% relativo a janeiro desse ano. Também houve o aumento do Vale Alimentação de R$ 200 para R$ 250 e a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas de todo o funcionalismo público municipal. E houve, na realidade, uma mudança política, ou melhor, de posição de vereadores, até que mesmo chegaram a discutir, né, defender opiniões divergentes da proposta pela administração e agora, então, sucumbiram à pressão dos funcionários públicos e votaram a favor, então, dos três projetos. Vamos saber a opinião dos nossos convidados a respeito dessa modificação. E aí, Ricardo, o que você achou? Na semana passada, inclusive, eu tive a oportunidade de comentar a respeito do tema e falando da questão da habilidade política para se costurar aí todos os interesses para a votação deste projeto, que é um projeto de extremo interesse para o funcionalismo público e que parece que chegaram, parece não porque foi votado, né? Chegaram a um acordo e colocaram um ponto final à questão. Agora, resta saber o quanto isto vai afetar os cofres públicos do município para que possa sobrar algo para se investir na cidade de um modo geral. E o Poli, que é um profundo conhecedor aqui de Poços de Caldas? Não, Bruno, nós temos que analisar essa votação, essa lei que reduz a jornada de trabalho do servidor público, primeiro da forma com que ela foi proposta, né? Ela, na verdade, essa redução da jornada de trabalho, ela foi encaminhada ao Legislativo dentro de uma proposta de mudança do regime que rege os estatutários, ou que rege o servidor público. Seria a mudança do regime seletista para o estatutário. E no regime estatutário, a jornada de trabalho é de 6 horas, mas tem uma série de outros ganhos que o município tem, que a prefeitura tem, quando ela proporciona essa mudança de regime. E, na verdade, é o seguinte, as coisas andou se arrastaram por um ano, não havia mais como permanecer nesse horário de 6 horas mediante decreto e teve que se fazer uma lei. Aí é o seguinte, o servidor ganhou o direito de fazer 6 horas pela lei, mas o regime estatutário não foi votado e não foi aprovado. E, com isso, há algumas vantagens que a prefeitura teria, até para que fazer face até aos gastos que tem com essa redução de jornada do trabalho, ela, pelo menos de imediato, não vai ter. Então, não era bem isso que a proposta original continha. Ela continha o seguinte, a redução de jornada de trabalho atrelado a mudança de regime. Foi feita uma coisa, mas não foi feita outra. Então, agora é questão de ver como é que fica isso que o Ricardo está dizendo aí. O que a prefeitura ganhou, o que os servidores ganharam, né? E se alguém ficou no prejuízo. Aí tem que fazer as contas para ver
afinal de contas, o que representa isso? Se isso, inclusive, não representa um custo a mais para a prefeitura, e embora os servidores tenham tido aí um ganho expressivo na sua jornada de trabalho, que foi reduzida para 6 horas. Uma questão para ser analisada, e acho que se os vereadores votaram, acho que teve só um voto contra, eu acho que eles devem saber o que estão fazendo, o que estão aprovando, né? Houve aumento também do Vale-Refeição, que foi para R$ 250. E a minha pergunta, Paulinho, a sua opinião em relação à hora extra, porque muitos alegam que essas 6 horas de trabalho onera muito em relação a horas extras que muitos servidores fazem. Existe um ganho. Você ganha, por exemplo, no fato de você não ter mais que dar vale transporte, a própria alimentação. Mas, por outro lado, é o seguinte, quando você reduz a jornada de trabalho, você tem também alguns setores da prefeitura que trabalham, que necessitam trabalhar mais do que 6 horas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho o teleférico, eu tenho o pessoal que trabalha nos pontos turísticos, eu tenho o pessoal que trabalha nas termas, uma série de setores aí que não podem simplesmente fazer 6 horas, até porque tem que atender o público num horário mais elástico, no fim de semana principalmente. E quando você reduz, naturalmente que você tem que atender, por exemplo, as termas, um exemplo assim, é igual ao teleférico. Você tem que atender dentro de um determinado horário que é maior do que 6 horas. Então, essas outras horas que você tem que completar, você não consegue fazer o revezamento, você acaba pagando horas extras. Hora extra, fim de semana, inclusive, a gente não sabe que sábado é 50% e domingo é dobrado. Mais, né? Ou então contratando mais. A questão agora é o seguinte, é fazer um levantamento de como é que estava o quadro da prefeitura antes, em número de funcionários, e quanto é que se pagava de hora extras antes e quanto se paga agora. Existe uma determinação do prefeito, a gente está tentando seguir a risca, todos nós, secretários, de redução das horas extras. Então, a gente está tentando fazer o possível. Mas é claro que com 6 horas, se você tivesse uma jornada de trabalho de 8 horas, o número de horas extras seria menor. Isso é evidente, claro. É verdade. Nós temos a reportagem com a repórter Ludmila Ramos, que esteve na Câmara hoje à tarde e produziu então essa entrevista que nós vamos assistir para o Jornal do Sul de Minas. Olá, Ludmila. Boa noite, Fábio Zambrano. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, onde neste momento acabou a primeira reunião extraordinária do ano, que hoje foram votados em regime de urgência 3 assuntos importantes para a classe de servidores municipais. A primeira foi sobre a revisão salarial de 2,51, o vale alimentação de 200 para 250 e a carga horária de 8 para 6 horas. Nós vamos conversar aqui com o presidente da Câmara, Valdemar Lemes Filho, que vai falar para a gente como é que foi durante a reunião. Transcorreu tudo direitinho. 2 assuntos foram votados por unanimidade, não é mesmo? Boa noite, Fábio, Carol, telespectadores da TV Postos. É uma satisfação, né? Realmente, hoje foi um dia histórico para a Câmara Municipal de Poços de Caldas e para o nosso município, né? Foi votado para os servidores um aumento de 2,51, como você disse, retroativo a janeiro, a cesta básica vale alimentação de 200 para 250 a partir de maio, foi mantido, ou foi instituído o que já está acontecendo há cerca de 2 anos, que era a manutenção de 6 horas dos serviços públicos, né? Isso o prefeito já tem feito isso por decreto desde 2010 e a prefeitura vem funcionando por 6 horas e vem mantido. O que vale deixar bem claro é que a prefeitura conseguiu, com essa manutenção de 6 horas, uma bela economia para o município de Poços de Caldas, para a prefeitura. Foram economizados no ano passado cerca de R$ 1,5 milhão. Houve a economia no combustível, houve economia no material de consumo, houve economia até na questão de atestado médico, onde houve uma economia de cerca de 27% dos atestados de saúde que foram apresentados nesse período. Então, o município avançou, os servidores conseguiu aquilo que eles estavam almejando e nós ficamos satisfeitos de termos convocado a Câmara
Municipal para que nessa reunião extraordinária pudéssemos votar matéria desse tipo. Valdemar, a gente vem acompanhando as reuniões da Câmara durante algumas semanas e alguns vereadores eram contrários à diminuição da carga horária. Você acha que alguns vereadores voltaram atrás, foram pressionados pela presença dos servidores aqui na casa? Bom, eu desconhecia a intenção de cada vereador no que diz respeito ao seu voto, se votaria favorável, ao contrário, até porque eu não questiono e eu, enquanto presidente, entendo que devo agir assim, eu tenho que respeitar o vereador e respeitar a decisão do plenário. Né? O processado estava formalizado, o processado estava perfeito quando entrou para a votação, tanto é que não houve nem suspensão para que se pudesse apresentar alguma coisa ou uma nova emenda. A pressão exercida pelos servidores é legítima e nós que combatemos a ditadura e que defendemos a democracia entendemos como tal. Né? E cada vereador vota de acordo com a sua consciência e de acordo com o seu desejo, mas a pressão é legítima. Muito obrigada pela participação. Zambrano, eu fico por aqui. Até a próxima. Boa noite a todos. Ok, Ludmila, obrigado pela sua participação, por essa entrevista com o presidente da Câmara, vereador Valdemar Lemes Filho. E por falar tanto em prefeitura, amanhã e sexta-feira a prefeitura não abre. Amanhã, quinta-feira, é ponto facultativo e sexta-feira santa é feriado. Então os serviços estarão suspensos até segunda-feira, dia 9. Quando então todos os departamentos, todas as repartições voltam ao pleno funcionamento do meio-dia às 6. Durante esse feriado, durante o ponto facultativo também no final de semana, serviços como limpeza de ruas estarão funcionando e também os de saúde. E houve um problema no complexo aquático vereador Eduardo de Paiva, que é aquele chafariz, aquele complexo aquático que fica em frente à Câmara Municipal. Ele foi depredado e durante toda a semana ele passou por manutenção, também é um assunto aqui do Poli. Eu pergunto também, aproveitando esse assunto, a respeito da revitalização dos pontos turísticos, né? Nós já temos aí o Cristo Redentor, o Observatório, né? Aquele complexo que fica ao lado do Cristo Redentor ali, o aquário, onde tem o aquário, né? Existe todo um projeto para ser feito, né? E eu quero que você fale a respeito disso, por favor, Poli, mas daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Eu quero convidar você para participar. O nosso telefone é o 3721-6955. Você pode fazer perguntas também pelo Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E daqui a pouquinho também estou publicando no Facebook a foto aqui dos nossos convidados com a participação deles para você também se manifestar pela rede social. Nós voltamos em instantes.